Olá, mais uma vez nós estamos aqui, meus irmãos, fazendo uma transmissão através do YouTube, né? E trazer uma palavra de reflexão aqui nesta noite a todos nós, que são ávidos pelo conhecimento da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar toda a sua vida, meu amado. E a palavra que eu trago aqui nesta noite, ela está escrita no profeta, um dos profetas maiores, conhecido como um dos profetas maiores, Jeremias, profeta Jeremias. E capítulo 29, a partir do versículo 10. Vou estar lendo aqui, irmão, na Bíblia para nós, que nós vamos fazer uma leitura e logo vou trazer uma explicação. Ou às vezes o próprio texto em si, ele traz essa autoexplicação para nós também. Ou às vezes Deus também traz uma revelação a nós através dessa passagem. Então é isso, seja bem-vindo a esse canal, né? Que Deus abençoe, dê um like, né? Como diz os grandes youtubers aí, né? Dê um like, né? Se inscreva, que Deus abençoe a todos nós, amém? Então vamos ler aqui, meu querido amado irmão, que está escrito no versículo 10. Porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutareis. E vós buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, e eu desviarei o vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações, todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos deportei. Porque vós dizeis, o Senhor nos levantou um profeta em Babilônia. Então nós vemos aqui esse relato, um pequeno relato, né, desse capítulo 29. Primeiro que nós temos que entender o seguinte, irmãos, que o profeta Jeremias, ele é um profeta tanto antes do cativeiro. Ele teve ali, né, falando ao povo de Judá, de Israel, né, tanto antes como depois, pós-cativeiro também, no cativeiro, aliás, quando as pessoas começaram a ser deportadas para a Babilônia. Então, antes e depois do cativeiro, Jeremias teve participação, Deus usando ele para falar ao povo de Israel. Então, nós vemos aqui, irmão, essa passagem bíblica, onde o Senhor diz que depois de se cumprisse 70 anos na Babilônia, o povo de Israel, né, eles teriam oportunidades para retornar novamente à sua terra natal. E isso de fato aconteceu exatamente, né, como a própria palavra de Deus é fiel, e o homem de Deus que profetizou, Deus usou verdadeiramente o profeta Jeremias. E nós vemos também ali nas visões de Daniel, que Daniel, partindo desse pressuposto, ele foi orar a Deus, e Deus trouxe toda aquela revelação a Daniel, ali no cativeiro da Babilônia. Então nós vemos aqui, irmãos, que o que nós podemos tirar, né, entender nesse texto é o seguinte, que muitas das vezes, né, aqui como Deus levou, as pessoas pensavam que por estar vivendo uma vida diferente daquilo que Deus estabeleceu, e às vezes o povo era um povo duro, de dura serviço, e estava em desobediência, os sacerdotes, os líderes religiosos, os líderes políticos, não queriam se submeter, nem aceitar as palavras de Deus através do profeta Jeremias.
Então veio o tempo de arroxo, veio o tempo de conserto, veio o tempo veio o tempo de tentação, não, minha irmã fala, não. Veio o tempo de prova, o tempo de provação. Então a palavra de Deus se cumpriu, né, na vida daquele povo. Nós sabemos que Jeremias, ele vinha trazendo esse alerta, vinha trazendo essa é a notícia de Deus, denunciando o pecado, denunciando para que o povo se arrependesse. Mas chegou um dado momento que Deus, o próprio Deus, falou para que Jeremias não orasse mais, nem intercedesse mais em prol do povo, porque ele já tinha determinado, a partir daquele momento Deus já havia determinado que não haveria mais volta. Não haveria mais volta. Então o povo seria levado cativo para a Babilônia. E nós sabemos que o rei ali ele tentou fugir de alguma forma, de escapar, né, dos babilônios, mas nós sabemos que ele foi pego e ali os seus filhos foram assassinados, né, mortos pelos soldados babilônicos, caldeus, e os seus olhos, né, os olhos do rei foram vazados, né, mesmo assim ele foi para a Babilônia com uma cegueira. Então nós vemos aqui que Deus, ele quando ele ama tanto o seu povo, zela tanto pela sua igreja, tem um prazer muito grande, né, um amor muito grande pelo seu povo. E a palavra de Deus diz que porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos passando por prova, todas as pessoas passam por dificuldade, ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer passar por prova, mas às vezes nós tomamos um caminho diferente. Nós, sendo o povo de Deus, o povo de Israel sendo escolhido, chamado e escolhido por Deus, às vezes nós queremos tomar um caminho diferente, queremos tomar uma vareda, né, um caminho diferente para nós encurtarmos o caminho e muitos outros caminhos que às vezes nós tomamos e que não é da vontade de Deus. E às vezes Deus está até falando, né? Deus está até mostrando, né? Falando, revelando, profetizando, anunciando, denunciando o pecado, essa forma de viver. E às vezes, como o povo de Israel, de dura cerviz, não quer se submeter. Então, Deus, por nos amar tanto, né? Amar tanto o povo de Israel, amar a própria igreja, às vezes Deus permite, né? O próprio Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida para que nós venhamos cair na real, que essas pessoas vão cair na real e retornem para Deus. Eles caiam em si e retornem para Deus, né? Retornem para Deus. Isso aconteceu, o que diz a palavra, pensamento de Deus a respeito do seu povo, um pensamento de paz, é um pensamento de prosperidade, um pensamento de bênção para as nossas vidas. Mas às vezes, Deus, por nos amar tanto, né, por amar tanto Israel, ele procura outros meios para trazer, outros meios que às vezes não é conveniente a nós, no nosso ponto de vista. Que essa não é uma forma boa de se dizer que ama, né? E esse é o pensamento predominante de hoje, que praticamente Deus é isso, é bom, é misericordioso, cheio de amor, cheio de graça, mas nós sabemos que Deus é Pai, Ele corrige. Ele nos coloca no caminho, às vezes nos corrige de uma forma dura aparentemente, para nos trazer de volta, ao caminho correto, ao caminho certo. E era isso que Deus estava fazendo. E ele faz uma promessa aqui, uma promessa de Deus que quando se passasse esse tempo, essas pessoas me invocariam, né? E orareis a mim e eu vos escutarei. Então esse tempo de arroxo, esse tempo de dificuldade, muitas vezes Israel estava orando, mas Deus não estava atendendo a oração deles. Deus não estava querendo atender os pedidos do povo. Não queria mais se revelar ao povo, né? Nós sabemos que por um bom tempo Deus, né, ele se silencia, mas não um silêncio de abandono, um silêncio de correção para as nossas vidas. Muitas das vezes Deus silencia porque o silêncio de nos trazer, nos chamar atenção para que nós vamos valorizar
né, a sua santidade, a sua palavra, a sua vontade nas nossas vidas. E ele faz aqui, quando se cumprir isso, quando o povo vê que realmente eles estavam errados, caíram em si, vê que pecaram, cometeram erro, né, se arrependeram, então Deus se propõe a ouvir a oração dessas pessoas. Deus se propõe a ouvir a oração desses homens, dessas mulheres, desse povo que estava lá na Babilônia, mas cumprindo-se os 70 anos. E ele fala aí: buscar-me-eis e me encontrarei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Essa é a proposta de Deus para aquele povo. Quando houver um verdadeiro e genuíno arrependimento, de mudança, de contrição, né, de uma volta plena e total a Deus, né, sem nenhum resquício de soberba, orgulho, de dura cerviz, e verdadeiramente se lançar, se jogar aos pés do Senhor em arrependimento genuíno, o Senhor traz essa promessa que Ele vai ouvir, né? Porque todo o vosso coração, quando vós procurares por mim com todo o vosso coração, buscar-me me encontrareis. Quando buscardes de todo o vosso coração, buscar-me-eis e me encontrareis, né? Essa é a promessa de Deus, mas só se cumprirá na vida do povo de Israel quando eles foram buscar de todo o vosso coração, toda a vossa alma, todo o vosso sentimento de arrependimento, né, de mudança, de querer retornar à casa do Pai e reconhecer que errou, que pecou. E essa era a oração de Elias, essa era a oração de Daniel. Sempre oravam falando que para Deus perdoar os pecados do povo, perdoar os pecados da liderança. Deus perdoa os nossos pecados, nossos pais pecaram, nossos pais erraram. Essa era a oração do profeta Daniel, do profeta Elias e do escriba, né, Esdras também. Essa é a oração deles, uma oração de mudança, uma oração de arrependimento, de contrição, de volta para Deus. Então o Senhor diz que eles seriam encontrados deles. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, eu desviarei o vosso cativeiro e eu vos juntarei de todas as nações. Então nessa dispersação, nessa perseguição, nessa invasão ali da Babilônia, aquele povo lá, as pessoas se dispersaram por várias situações, por várias cidades, por vários povoados, entendeu? Mas Deus traz a promessa e dá uma promessa que Ele, quando o povo se arrependesse, mudasse, se voltasse para Deus com sinceridade, com devoção, com piedade, com uma contrição verdadeira, um arrependimento genuíno, Deus se deixaria ser encontrado por essas pessoas. Deus deixaria de ser encontrado por eles, porque Deus viu que houve uma mudança. Eles fizeram uma retrospectiva, fizeram uma autoanálise dos erros que eles cometeram, diante daquilo que se cumpriu, que foi revelado pelos profetas, Jeremias, pelo profeta Ezequiel, por muito profeta Isaías e por muitos outros profetas. A palavra de Deus estava se cumprindo e eles começaram a cair na real. E assim, irmãos, e assim é a palavra de Deus para nós como igreja também. Às vezes Deus se silencia, às vezes Deus permite certas coisas acontecerem em nossas vidas. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus quer o mal das nossas vidas. É porque Ele nos ama, irmão. Ele nos ama tanto que Ele permite essas coisas para nós cairmos na real, para que nós nos vemos nos tocar, né? Porque nós somos escolhidos dele, chamados por ele para exercer esse ministério, essa vocação, esse talento. Mas às vezes nós queremos trilhar caminhos, fazer vontades que não são do agrado de Deus. Aí as coisas começam a viver uma coisa totalmente diferente, aí acontecer coisas diferentes em nossas vidas e ver que nós estamos dando com burros na água e as coisas estão acontecendo de mal a pior. Então Deus de certa forma nos atraindo para a sua presença, às vezes de uma forma dura, aparentemente dura,
Aparentemente, né, é difícil, mas essa é a forma que Deus encontrou para nos atrair à sua presença, para nos chamar novamente à sua presença. E assim vivemos uma vida ilibada, uma vida reta, uma vida justa, piamente, na presença do Senhor e sendo grato a Deus, louvando a Deus por isso. Essa é a mensagem que eu deixo para cada um de vocês, que possamos, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo também, às vezes muitas pessoas estão passando por problemas, estão passando por dificuldades, tribulação, né, tentações e trilhando, porque às vezes nós tomamos caminhos que não são do agrado de Deus. E às vezes Deus permite nos atrair pela forma que Ele acha viável e legal para trazer-nos de volta. Não é para nos destruir, não é para nos dizer assim, Deus ama fazer com que o seu povo sofra. Deus ama, e esse Deus aí não é um Deus verdadeiro. Conversa fiada, é só para quem não lê Bíblia, só para quem não conhece a Bíblia que fala essas asneiras por aí afora. Então vamos orar, vamos meditar na palavra de Deus. Se há algum pecado, como disse o profeta Davi, o salmista Davi, se há algum pecado em nós que esteja oculto, que, né, Deus possa, o Espírito Santo possa trazer à tona, que possamos confessar e nos arrepender e nos voltar para Deus com arrependimento genuíno, para que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre as nossas vidas, a sua vida, e que possamos crescer na fé, e que possamos assim amadurecermos mais, assim crescermos mais, deixarmos mais de sermos criança levados por qualquer vento, por qualquer ideia, por qualquer vontade que não é do agrado de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, a todos nós. Amém.